Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma instrução da nossa disciplina. Eu sou o Capitão Lourenço e na aula de hoje vamos falar a respeito de leitura da fumaça. É um conteúdo curto, porém de extrema importância para as nossas operações de incêndio. Como objetivos da aula, nós temos os seguintes: desenvolver o reflexo de colher informações antes das tomadas de ações em socorro, conhecer os atributos da leitura da fumaça, possuir o conhecimento para identificar as características do incêndio através dessa leitura e ser capaz de reconhecer visualmente os elementos de risco de ignição da fumaça. Como sumário, o que é a leitura da fumaça, o desenvolvimento da fumaça e os atributos dessa leitura. Relembrando que já vimos em aulas anteriores, toda fumaça ela possui 5 principais características. A fumaça ela é quente, opaca, móvel, inflamável e tóxica. E além disso, tem 4 atributos que devem ser lidos no momento da chegada da guarnição num determinado local de incêndio e também no decorrer de toda a ocorrência. Os atributos são os seguintes: volume, velocidade, densidade e coloração. Para facilitar, a gente consegue utilizar esse mnemônico do VVDC, assim como tem um commit, que mostra as características da fumaça. Para a gente gravar melhor esses atributos, a gente pode gravar o VVDC, que é justamente o que devemos observar e o que devemos analisar nesse momento da leitura da fumaça, ok? Então vamos falar um pouquinho de cada um desses atributos. Vamos ao nosso primeiro atributo, o volume. O volume, isoladamente, ele nos diz muito pouco. Claro que ele nos dá uma noção da quantidade de combustível em um ambiente, porém não necessariamente ele vai me dizer se o meu incêndio é grande ou um incêndio pequeno, porque ele tem uma relação direta com o tamanho do ambiente. Ou seja, se eu tiver um pequeno volume de fumaça partindo de um grande estabelecimento, isso aí pode indicar um grande incêndio. Então, analisando somente o volume, eu não consigo chegar a grandes conclusões. Claro que ele vai te dar uma dica, mas isso daí tem uma relação direta com o tamanho do ambiente. Analisando essas duas fotos, a gente consegue perceber que a foto da direita tem muito mais volume, esse incêndio da direita tem muito mais volume de fumaça do que o da esquerda. Porém, claro que são edificações diferentes, mas a gente não consegue, somente analisando essas duas imagens, saber qual dos dois incêndios é em maiores proporções. Pode ser que o incêndio da esquerda seja um galpão, não dá para ver muito claramente, mas pode ser que seja uma área grande e que, justamente em virtude desse espaço ser muito grande, essa fumaça extravasa pouca fumaça para o lado externo dessa edificação. Uma dica interessante é observar o local onde a coluna de gases está mais alta, que provavelmente é ali onde encontra-se o foco do incêndio. Ok? Segundo atributo, velocidade. A velocidade ela indica a pressão dentro de um determinado compartimento. E essa pressão ela tem como causas o aumento de temperatura e o aumento de volume. Se a gente for comparar, por exemplo, o incêndio na fase inicial com o incêndio na fase de desenvolvimento, o incêndio na fase inicial, a temperatura é muito mais baixa do que o incêndio na fase de desenvolvimento. Então, justamente, por causa disso, a fumaça na fase inicial é uma fumaça bem laminar, bem calma, porque ela não está aquecida o suficiente e também não tem um volume considerável de fumaça para fazer com que essa fumaça tenha velocidade. Ok? Já quando a gente entra na fase de desenvolvimento, a fumaça ela já é muito mais veloz e com fluxo turbulento. Naturalmente, em virtude também das mesmas causas. O aumento de temperatura é maior e o aumento de volume também é bem maior. Bom, algumas dicas que podem ajudar nessa leitura da fumaça é que devemos comparar a velocidade da fumaça em diferentes saídas da edificação. Ou seja, janelas de mesmo tamanho é o ideal. E aí, a que tiver a maior velocidade é provavelmente onde encontra-se o foco. Quando a gente fala de densidade, ela vai nos indicar o quão ruim está a situação. A densidade vai nos dizer a quantidade de vapores combustíveis que estão na fumaça e é justamente esses vapores combustíveis que entram em ignição. Então, quanto mais densa a fumaça, mais perigosa ela encontra-se. E a turbulência da fumaça é um alerta de ocorrência de flashover, que marca ali a transição da fase
de desenvolvimento para desenvolvimento completo. Mas ainda, fumaça densa, ainda que num fluxo laminar, pode entrar em ignição. Então, resumindo, o que tem de mais perigoso numa fumaça? São, sem dúvida, os vapores combustíveis, que é o que pode entrar em ignição. Então, quanto mais carregada tiver essa fumaça, quanto mais vapor combustível, mais densa, mais opaca, ela vai estar e, naturalmente, o potencial de entrar em ignição dela é maior, quanto maior for a sua densidade. Por fim, a coloração. A coloração nos diz o estágio de desenvolvimento do incêndio e ajuda a descobrir a sua localização. A gente já viu em aulas anteriores também, né, que a fumaça, falamos de fumaça branca, fumaça escura e fumaça caqui. Então, relembrando, a fumaça branca, ela é o aquecimento do combustível na fase inicial, ela é composta por vapor d'água e vapores da termólise e ela tem como característica ser suave e laminar. É a fumaça de início do incêndio. Na foto aí vocês conseguem reparar que é o combate a incêndio florestal, então tem essa fumaça branca, que é justamente em virtude do vapor de água, né, dessa água em contato ali com as chamas, gera esse vapor de água, dando essa característica da fumaça branca. Também temos um outro tipo de fumaça branca, vamos dizer assim, uma outra categoria, que é a fumaça branca, porém ela não é branca, ela também não chega a ser cinza. Ela é uma cor palha, uma cor creme, certo? A fumaça é um branco escuro, é o branco sujo, como diz aí na tradução, tá? O branco sujo. O que isso quer dizer? É uma fumaça que foi clareando conforme ela vai se distanciando do foco, tá? Ela tem também na sua composição gases desprendidos de outros combustíveis ao longo do trajeto e também uma fumaça que possui pressão. Então, na verdade, mais próximo do foco do incêndio tem uma fumaça escura e aí, conforme essa fumaça ela vai se deslocando para locais mais longe, essa fumaça ela vai perdendo essa coloração, essa fuligem que ela contém, vai ficando nas paredes, enfim, vai sendo dissipada e essa fumaça ela fica numa cor mais clara, ok? Já a fumaça negra, ela representa chamas muito perturbadas que indicam grande quantidade de combustível. Então, se eu tenho fumaça escura, fumaça negra, com certeza eu tenho chamas, porque eu preciso dessas chamas para ter essa fumaça negra. Ela geralmente é muito densa, com alto volume, velocidade e turbulência, conhecida como black fire. Uma dica: adote uma abordagem preventiva, pois existe um risco iminente de ocorrência de flashover. Então, analisando essa foto ali, a gente consegue perceber que é uma densidade muito grande, uma fumaça muito densa, muito escura, certamente ela tem uma alta velocidade. Então, como eu tenho ali uma entrada que não está sendo controlada, então com certeza aquele incêndio lá está a todo vapor. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque essa fumaça ela tem todas as condições aí para entrar em ignição e, se for o caso, gerar um flashover. E finalizando, fumaça caqui. A gente já falou bastante de fumaça caqui na aula de desenvolvimento dos incêndios, mas ela representa um sinal de termólise mais violenta dos materiais e ocorre em faixas de temperaturas maiores. Então, logo após ali o ápice do incêndio, né, vamos dizer aqui, o incêndio ele chega no seu ponto máximo e quando ele é subventilado, quando ele é limitado pelo comburente, a fumaça ela passa da cor escura para a cor caqui. Por que ela faz essa transição? Porque como eu não tenho mais chama, a fumaça não pode ser mais escura, então ela assume essa coloração específica. Tá? E a fumaça caqui ela é responsável pelo mais elevado grau de inflamabilidade da fumaça. Então, a gente não vai ver uma fumaça caqui laminar. A gente não vai ver uma fumaça caqui que não seja veloz. Tá? Então, ela vai representar uma situação onde tem um risco máximo. Então, de maneira em ordem crescente, a que menos tem risco é a fumaça branca, a que tem médio risco é a fumaça negra e a que tem máximo risco de inflamabilidade é a fumaça caqui. Justamente, a gente tem um risco de backdraft, caso a gente não tome as devidas precauções. Relembrando a aula de técnica, aproveitando aqui a oportunidade, cheguei num determinado local, eu vi, aqui na foto aí é nítido, né, a coloração da fumaça em cor caqui. Eu preciso fazer uma abordagem de ambiente e passagem de porta. Qual técnica eu devo fazer aí nesse caso? Fiz uma análise do ambiente, existe um sinal claro de risco de backdraft. Qual a técnica que eu devo utilizar?
A resposta é saturação por neblina, ok? Então, antes de eu realizar minha passagem de porta, eu faço a saturação por neblina para admitir para esse incêndio a grande quantidade de água para que eu consiga, após isso, fazer o combate com mais segurança. Concluindo a nossa aula, a leitura da fumaça não deve ser de responsabilidade exclusiva do comandante de operações. Toda guarnição deve se preocupar com esses atributos da fumaça, porque justamente a mudança da coloração da fumaça para mais clara vai indicar a efetividade do nosso combate. Então, se estivermos, por exemplo, fazendo um combate defensivo, na qual não estamos vendo foco e não houver qualquer mudança ou indício de mudança na coloração da fumaça, na sua velocidade, isso quer dizer que a nossa técnica adotada, a nossa estratégia adotada não está sendo efetiva. E, obviamente, devemos avaliar constantemente esses atributos da fumaça no decorrer de todo evento para que a gente tenha maior segurança e sucesso na operação. E assim, encerramos mais uma aula. Estou à disposição para qualquer dúvida e nos vemos na próxima.